Nas últimas semanas, você acompanhou aqui no canal a minha conversa com a Paloma e também diferentes localizações onde eu te mostrei townhomes. Hoje eu te trago a ouvido, que faz tempo que eu não venho para cá, para te mostrar essa pérola. Por que pérola? Você vai acompanhar comigo durante o vídeo a qualidade dos acabamentos, a proposta da construtora para uma townhome que você se sente em casa. E antes de eu te mostrar o lado de fora dessa townhome, que é uma graça, é linda, sério, é bem bonita. Eu quero te mostrar algo que me chamou a atenção e que eu adoro, que é quase um mapa, mas a construtora consegue te envolver em detalhes. E olha só, aqui eu tenho a posição da cozinha com a sala de jantar. E ela te diz, você pode escolher o layout sem um custo adicional. Nós estamos na opção B. Eu vou trazer você para a opção B. E a opção B é o seguinte, eu tenho esta bancada com armários em cima e uma parede. Então eu fico com uma divisão mais formal. Eu tenho uma sala de jantar, eu tenho a minha cozinha, a minha sala de estar. O diário, no meu entendimento, seria usado aqui, na bancada da cozinha, que é uma bancada longa. Agora, você tem a opção de escolher uma open floor plan. O que mudaria? Nós não teríamos esta parede, não teríamos esta bancada, nem este armário, porém permaneceria uma coluna aqui, pequena, de ordem estrutural. E o que isso é interessante? Cada família tem uma preferência. Há famílias que gostam dessa divisão, porque ela é uma divisão sutil e ela te deixa ambientes mais elegantes, e há famílias que preferem uma open floor plan. A título de curiosidade, comenta comigo aqui o que você prefere, com esta parede ou sem? Qual é a sensação que a tua família tem com relação a isso? O que é melhor? E olha que bacana, acho que você deve estar ouvindo os pássaros além do barulho da serra. Depois eu vou comentar com você a respeito da nossa vizinhança. Para chegar aqui tem bastante vegetação e o que eu quero te mostrar é, olha como é bonita a fachada dessas casas. O que me chama a atenção primeiramente são as colunas e como elas foram revestidas. Elas já dão um ar de mais sofisticado, mais robusto. Por mais que seja uma fachada como se fosse uma farmhouse moderna, mas mesmo assim ela já tem algo a mais. Outra coisa que eu percebi é que o americano tem solução para tudo, né? Então nós temos essa cerca de PVC e aqui eu tenho uma fotocélula e certamente à noite nós temos iluminação nesses postes, o que é interessante. Apesar de estar uma delícia aqui fora com esses passarinhos, e hoje o calor está mais ameno, está abafado ainda, mas está melhor. A townhome, continuando a falar de acabamento, eu comentei a respeito dessas colunas, que elas são mais volumosas, né? Então elas te dão esse ar de robusto. Eu tenho mais esse revestimento em pedra, que pode, depende da fachada, ir em volta das janelas ou não, e também o siding em madeira, que é uma fibra cimentícia, na verdade, que dura muito. Eu normalmente mostro para você as casas modelos de esquina, porque essa é a preferência da maioria dos clientes. Porém, essa casa modelo aqui, eu optei em mostrar a de meio para que a gente possa fazer esta comparação. O que acontece? Eu tenho essas duas janelas. Nesse caso, a construtora optou por essa parede, dividindo a sala de jantar com a sala de estar, mas mesmo assim, quando você vir na posição que eu estou, você consegue perceber que ela não é uma casa escura. Por que ela não é uma casa escura? Lá atrás nós temos várias janelas, uma porta com uma película de vidro e também toda a decoração e as paredes estão muito claras, fazendo com que tudo fique mais claro. Mas antes de eu caminhar com você aqui dentro, logo que eu entro pela minha porta da frente, atrás da porta eu tenho essa drop area, tá? Então é mais um armário com gavetas e tal, o que eu acho ótimo, porque aqui pode ficar tanto a tua bolsa, chave de carro, enfim, todas aquelas coisas que a gente pode concentrar. Eu até faria, e olha só, eles pensaram nisso, a minha estação de carregamento de celular, iPad, toda essa parte de eletrônico ficaria aqui, longe
da cozinha. Mas vamos lá. Aqui embaixo nós temos o lavabo. É um lavabo bem funcional, está na frente da sala de jantar, pequeno, mais funcional. Eu amei o piso que eles escolheram. É um piso claro, bonito e vinílico. Quando a gente chega nesta posição, eu tenho a despensa, são duas portas bem amplas. Eu acho que funciona muito bem porque eu estou a 3 passos da minha bancada. Aqui, nesse caso, até um só. Mas da pia e do fogão eu estou a 3 passos. Então, fica tudo organizado e bonito. Ela não comprometeu a minha circulação em nenhuma situação, tá? Vamos exemplificar desta forma. Estou sentada, continuo tendo pelo menos 60 centímetros de circulação aqui. Então, foi super bem pensada a planta da casa. Agora, aqui foi uma surpresa super bonitinha quando eu abri. É a parte de armazenagem embaixo da escada, porém eles ambientaram como se fosse um mini escritório para o dia a dia. Porque, por mais que a gente tente ser paperless, ou seja, não receber papéis, sempre chega uma conta, algo que você ainda receba pelo correio que seja importante. Então, você pode processar tudo isso aqui dentro sem deixar a bagunça do lado de fora. E ainda ela vai mais profundamente ali para baixo da escada. Agora, a gente chega nesta posição. Excelente, tá? Porque ó, eu tenho um sofá de 4 lugares e meio, uma poltrona, minha televisão e tudo isso está fluindo. Além do que, eu consigo colocar um aparador atrás do sofá que, agora que eu percebi, pode ser utilizado também para você sentar, enfim, fazer algo aqui desde uma refeição. Esse aparador, além de ser algo decorativo, nesse caso, se você tiver crianças pequenas, pode ser uma forma de eles almoçarem aqui ou fazerem qualquer atividade, ou até mesmo durante um jantar mais informal, ficar numa posição de barzinho, bebericando aqui. As soluções que a Design de Interiores usou aqui eu adorei, porque ela não foi para todo o armário embutido que cabe. Aqui a gente consegue perceber que sim, você conseguiria fazer um outro armário, mas essas prateleiras dão uma leveza e ainda assim eu tenho alguma área de armazenagem. E quando a gente fala de qualidade, você consegue entender através dos pontos que eu vou apontar para você nesse momento. Primeiro, espessura do quartz na pia. É um quartz bonito, tá? Eu tenho os armários de 42 inches já com os puxadores. Eles entregam com o backsplash. O que mais que nós temos aqui? Eu venho nessa posição e eu certamente, minha preferência, eu colocaria isso, porque eu tenho mais armário, eu tenho mais bancada. É necessário, talvez o meu canto do café ficasse nesta posição aqui, tá? Eu tenho gavetas, tudo super bem acabado. E o piso também é um ponto importante de qualidade, porque aqui o piso vinílico tem um valor agregado maior do que o piso cerâmico, por incrível que pareça. E olha só que amor! Lembra da película de vidro que eu comentei? Então essa porta me leva toda a luminosidade lá para dentro da casa. Aqui, olha só que amor, eu tenho um lanai coberto, nós temos algumas vespas ali, isso é normal, vespa, na Flórida tem, tá? Aqui eu tenho mais uma área de armazenagem, ela está fechada e eles fizeram, né, esse courtyard, que eu particularmente adoro, porque eu tenho esse intervalo entre a casa e a garagem, aonde eu posso usufruir. Eu estou numa townhome, eu não tenho o meu jardim, né, dos fundos, então aqui é o meu jardim e ficou super bem ambientado para você até ter noção do tamanho desse espaço. Eu tenho uma mesa redonda com 6 lugares, 2 sofás, né, de área externa, e o que eu achei interessante é o seguinte, o tamanho da máquina do ar-condicionado um pouco menor do que a normal. O que eu gosto de comentar a respeito desta construtora? Se você não me segue, antes de eu falar sobre a construtora,
Aproveita para se inscrever aqui no canal, porque eu sempre divido com você regiões, casas, modo de construção, estilo de vida, enfim, o canal é um canal para você. Bom, se você já me segue, você deve ter visto que eu mostrei esta construtora que se chama Beazer, no norte de Clermont, numa casa estilo farmhouse super linda, tá? Com terrenos maiores. Esta construtora está construindo aqui em Oviedo as townhomes totalmente em wood frame, ou seja, totalmente em madeira. Porém, ela está tomando cuidado de a parede que eu faço divisa com o meu vizinho, eles estão preenchendo com foam, que a gente chama, né? Como se fosse a espuma, que nada mais é do que aquele poliuretano, aquela espuma amarela expansiva, tá? Fazendo com que eu não ouça o que está acontecendo ao lado. E só para você ter uma ideia, na casa ao lado, que é a townhome de esquina, que é a casa modelo, tem mais de 20 corretores sendo apresentados para o condomínio e a gente não escuta uma palavra do que está acontecendo lá. Eu estou do lado de fora, eles estão ali, eu também não ouço nada do que está acontecendo dentro da casa. Isso tudo é para te dar referência da qualidade de isolamento acústico, que consequentemente vai ser a qualidade do meu isolamento térmico. Tá? Nessa situação aqui, nesse condomínio, a construtora também está usando essa foam no telhado, onde a on-site, né, a vendedora da construtora, comentou comigo que, em média, o valor de uma conta de energia para uma casa como essa, que o ar-condicionado fica 24 horas por dia ligado, sendo acionado nos momentos que a temperatura sobe, né? O valor da conta de luz está em torno de 65 a 70 dólares por mês, o que é um valor bem baixo. Tudo isso para te dizer que, apesar da casa ser construída totalmente em wood frame, eu tenho materiais que me fazem a proteção. A gente tem que entender que a construtora vai te dar uma garantia estrutural de pelo menos 10 anos. Então, ela não vai construir nada que seja deteriorável muito rapidamente, tá? Então, quando eu falo de um revestimento fibrocimentício como esse, a qualidade desse produto é para pelo menos 30, 40 anos. Se você entrar no site, você consegue ver a qualidade de tudo isso que é feito aqui. Nós temos também os beirais, que a gente consegue ver que está do material diferente, que é como se fosse um alumínio já anodizado e pintado, enfim. Tudo isso é muito bem pensado. Infelizmente aqui a garagem está fechada, mas é para 2 vagas de garagem e 2 carros no driveway. E antes de nós subirmos, eu quero te mostrar que eu achei uma graça essa luminária em LED e aquela luminária em LED. Então, quando você consegue harmonizar, né, fazer com que a tua decoração fique harmônica, tudo fica mais bonito e mais claro, né? Então, vamos lá. Quando a gente sobe, você vai ver que essa escada está pintada, a parede da escada, de uma tonalidade diferente, e eu tenho alguns adornos aqui, né? Uma decoração ou um aplique nessa escada. O que acontece? Isso daqui é decoração, não vem na casa. Você vai ter esse guarda-corpo aqui, que não é vazado, e o meu corrimão nesta parede. Estou subindo, tem um patamar, então é bem legal. O patamar lá embaixo, o patamar aqui e mais alguns degraus. Cheguei no topo. Vamos lá, algumas opções. Direita, sempre siga minha mão, nunca minha voz. Vamos lá. Direita, nós estamos no quarto do casal, com uma cama king. Tá tudo muito delicado, é gostosa essa decoração. Eles acertaram assim, é leve, é suave, é bem boa mesmo. Bonitas peças, inclusive. Cama muito bonita e a mesa de cabeceira também bem interessante, tá? Mas o que quer dizer? Cama king, 2 mesas de cabeceira e eu tenho uma dresser. E essa dresser, eles optaram por uma cômoda alta. Eu poderia optar por uma cômoda um pouco mais baixa para colocar a televisão nesta parede. E olha só que legal, né? Adoro isso. Eu lembro daquelas bonequinhas de papelão que a gente trocava o vestidinho. Eu amo. Isso é muito divertido. Vamos lá. O que acontece? Banheiro. Nós estamos na opção A do banheiro. O que acontece aqui? Box. Olha só a qualidade do acabamento frameless.
tá? Eu tenho um linen closet profundo aqui, eu tenho o toalete nesta posição, depois você vê, 2 cubas de banheiro. Então, opção B, o que aconteceria aqui? O toalete e as pias duplas aqui. Nesta posição que eu tenho o linen closet, eu perderia ele, eu não teria. Por quê? Porque eles diminuiriam um pouco o meu box e esta parede aqui eles encaixariam uma banheira. Então é uma questão bem de preferência. E novamente fica a pergunta, qual é a sua preferência? Qual é a preferência da sua família? Um banheiro com banheira e box ou apenas com um box? Vamos lá. E agora aqui a gente tem um walk-in closet bem grande mesmo, tá? Porque ele faz esse U e eu tenho mais essas prateleiras aqui. Vou só chamar a atenção para você. Aqui as saídas de ar serão essas horizontais no topo da parede. Essa grelha aqui é para a retirada do ar. Quando eu fecho a minha porta, eu consigo fazer com que o ar escape, para que não crie um vácuo e você tenha dificuldade de abrir e fechar a porta, tá? Eu tenho visto isso em várias construtoras e está sendo meio que uma situação constante, que é o quê? Eu vou apontar para você agora. Você vai ver que tem essa grelha ali, tem a grelha em cima dos quartos. O que acontece? Eu não sei se é por uma questão de custo ou uma questão de praticidade, não sei qual é a decisão da construtora, mas ela não tem aquela grelha no alto. Então a passagem de ar escapa por aqui. O que isso faz? Querendo ou não, você vai ter o ruído, né? Por quê? Porque é uma abertura, tá? Então tira um pouco da tua privacidade. Nós estamos na Bizar, eu já vi isso acontecer na Mata-me, eu já vi isso acontecer na Lennar, inclusive na Tool Brothers. Então não está muito atrelada ao posicionamento de qualidade de cada uma das construtoras e sim, talvez, ao processo construtivo. Me aventurando a comentar que talvez essa seja uma tendência de mercado. Eu sei que eu acabei comentando a respeito das grelhas, mas deixa eu voltar um pouquinho com você aqui. Estamos no topo da escada, nesta posição eu tenho algo interessante, que é uma máquina. Esse aqui é um purificador de ar, tá? Lá embaixo, depois eu vou só fazer uma imagem para você, tem uns disquinhos voadores no teto, tá? São uns círculos assim. O que acontece? O ar-condicionado sai por ali, então o ar frio sai dali. E este equipamento que está aqui faz com que ele traga ar lá de fora, seja purificado, passe por um sistema de filtragem e traga ar fresco aqui para dentro, ou seja, ele não fica recirculando o ar. Isso é super bom para quem tem alergias, dificuldades respiratórias de alguma natureza, enfim, isso já é um avanço, isso é uma qualidade, é uma entrega a mais, tá? A lavanderia fica aqui nesta posição. Eu particularmente já vi algo aqui que vai ter que ser ajustado, vou ter que trazer a máquina um pouco mais para o lado, porque senão ela não abre, mas isso tá tudo certo, tá? Só do jeito que eles posicionaram, até porque ninguém tá usando. Eu tenho uma lâmpada aqui dentro e também tem uma saída de ar condicionado, que isso é ótimo. Por quê? Porque quando a gente tá secando roupa, sai um calor de dentro da máquina, então aqui não fica super quente, é bem pensado mesmo. Nesta posição, certamente é a minha máquina do ar-condicionado, sim, tá aqui. Agora a gente entra no segundo quarto aqui de cima, que também tá super delicado, muito bem decorado, assim, ai que amor o quilt. Olha aqui, Vanessa, você vai amar, olha só. A Vanessa e a Valéria são duas clientes minhas que eu sei que trabalham com esse tipo de costura, que é linda e é uma delicadeza, olha só. Bom, então, até a Sonai, né? Sonai, você também. Que não é minha cliente ainda, né, Sonai? Vamos lá, vamos organizar isso aí. Agora é o seguinte, eu tenho uma daybed, uma graça, tá? O que é a daybed? Ela é uma cama, só que a cabeceira dela está na posição ao contrário, então não está lá em cima, ela está em toda a lateral, tá? Eu posso usar essa daybed como cama, que é o que eles fizeram aqui, fazendo com que a minha circulação melhore. Ai, Patrícia, você já comentou comigo que você não gosta de cama encostada na parede. Realmente não gosto, só que
Nesta Daybed, o que é interessante? Eu tenho acesso aqui para eu esticar o meu lençol dos lados, então me facilita. Esta eu gosto, essa solução é uma solução interessante. E olha só, principalmente para crianças, né? Eu tenho aqui, eu não vou puxar porque eu não estou conseguindo, mas a gente tem o segundo colchão para a festa de pijama, amiga que vem dormir em casa, uma solução ótima, fazendo com que a minha circulação não seja afetada com nada. Vamos lá. Antes de eu entrar no terceiro quarto, vou te mostrar o banheiro, tá? Que serve esses 2 quartos. De novo, qualidade, né? Espessura de quartz, os puxadores nos banheiros. Eu tenho o meu azulejo, o revestimento de banheiro indo até o teto. A escolha dos metais também muito bem feita. Este banheiro está com papel de parede. Eu particularmente, para banheiro que a gente usa com frequência, que tem bastante vapor, eu não acho que seja uma boa ideia. Eu sei que deve ter um monte de tecnologia em cola, em papel, mas eu particularmente não gosto. Aqui a gente sempre tem que lembrar que é uma casa modelo. Agora, o terceiro quarto é um quarto mais sóbrio, bonito e que me dá excelente ideia. Olha só, eu tenho uma escrivaninha que tem pelo menos 1 metro de largura, uma janela bem grande. E isso é muito legal, a gente pegou a hora certa, olha o sol batendo aqui. Aí eu venho para esse outro lado, eu tenho uma circulação também de pelo menos 60, mesa de cabeceira e o meu armário, o meu closet tá aqui, ó, tudo certinho, nada bate em lugar nenhum, perfeito. Então é um quarto grande, por quê? Porque é uma cama full. E agora chegou o momento de eu vestir os meus óculos, que foi um comentário que eu recebi ontem de um cliente muito legal. E o momento do óculos é o seguinte, agora é a hora que eu tenho que ler, né, algumas informações de ordem técnicas e até mesmo de valores e tal, e eu sem óculos já não funciono. Então o que acontece? Esse meu cliente, o Ricardo e a Daniele, falaram para mim ontem, Patrícia, quando você começa a falar, eu fico esperando um pouquinho se você já vai pôr o óculos, porque ele é super analítico. Então ele adianta meu vídeo até onde eu ponho o óculos e depois ele volta e reassiste para saber o que ele vai ver. Mas vamos lá. Nós estamos em Oviedo, na construtora Bizar, e o nome desse condomínio se chama Wallen Square. Wallen, tá? Por que eu fiz o Wallen? Porque é o nome de uma família. O acabamento externo, assim como o acabamento interno dessas casas, tem uma qualidade superior. Tá? Eu consigo comparar eles, se nós olharmos para o Intergarden, neste momento, a Rockwell Homes, tá? Onde eles entregam também uma qualidade muito grande, como nós estamos vendo aqui. Mas, em Oviedo, nesse momento, nesta planta que nós estamos, que ela se chama Providence, e que tem 1.711 pés quadrados, que são aproximadamente 156 a 160 metros quadrados de área de ar-condicionado, lembrando que o meu lanai não conta, a minha garagem não conta, o que conta única e exclusivamente é a casa, tá? Ela tem 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo, 2 vagas de garagem, armários de 42 inches, tá? Eu vou ler algumas características do que eles estão entregando, né? Tampos em quartz, o backsplash, piso laminado. Ele está colocando para mim aqui window coverings. O que são os window coverings? Não vão ser as cortinas, mas sim as persianas, tá? E um pátio coberto, que é o nosso pequeno lanai aqui. Uma casa como essa, que está pronta nesse momento, eles estão anunciando por 521.205, tá? O que eles oferecem nesse primeiro momento? $10.000 em closing costs, tá? Qual é o valor do condomínio aqui? $219 por mês. Não tem CDD. O que esses $219 cobrem? Eles cobrem um fundo de reserva para substituição do telhado quando necessário, daqui 10, 15 anos. Ele cobre o fundo de reserva para a pintura externa do prédio, que você vai ver aqui que são 6 casas. E ele te dá
toda a manutenção do jardim externo, né? Ele te dá um dog park e também eles vão ter um bike rack. E que daí você pensa, ai, mas para que isso, né? É o jeito da América, é muito legal. Ao invés de você ter que guardar a tua bicicleta de repente dentro da sua garagem, você vai poder deixar do lado de fora. Talvez incomode a alguns e talvez não incomode a outros, como é o meu caso. Eu não me incomodo. O que acontece? Do outro lado da rua, onde nós estávamos ouvindo os pássaros, tem um cemitério. E o cemitério, exatamente atravessando a rua, é um cemitério natural, vamos chamar assim, tá? Ou seja, nós só temos as lápides, depois você vai ver, e gramado, com umas árvores belíssimas, tem até um mini coreto ali, né? Caso não incomode a você e a sua família a questão de nós termos o cemitério do outro lado da rua, eu te trago aqui para você ver porque vale a pena, tá? Uma qualidade excepcional do lado de fora todo. Uma graça esse lugar, muito bonito mesmo. Mas se incomodar a você e a sua família, essa construtora tem um outro condomínio, a questão de 1,5 milha daqui, um pouco antes, aonde eles estão oferecendo townhomes, algumas exatamente como essas e outras com uma configuração um pouco diferente, que eu vou conversar com você sobre isso no próximo vídeo. Por quê? Porque Oviedo é uma região queridinha dos americanos e que tem algumas opções bem interessantes. O que é raro em Oviedo é nós termos condomínio de townhomes. E é uma região valorizada e líquida, e que eu gosto muito de trabalhar. Nem todos os meus clientes gostam do local devido à distância e a localização geográfica, mas que depois de um tempo você começa a perceber que era apenas uma impressão diferente, né, do que a gente é acostumado, mas que não tem absolutamente nada que desabone. Ela tem 2 centrinhos, um centrinho um pouco mais novo, um centrinho um pouco mais antigo e um distrito escolar que, se você pesquisar, você vai ver que tem notas bem interessantes. Então agora fica aqui o meu convite para você entrar em contato comigo se você gostou dessa casa, se você gostou dessa localização ou outra localização na Flórida Central, e também assistir o meu vídeo de quinta-feira, onde vou explorar com você um pouquinho mais sobre Oviedo. Entre em contato comigo aqui por WhatsApp, por telefone ou por e-mail, e eu te vejo no próximo vídeo.